Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso projeto Holiday Talks. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Bom dia para quem for assistir durante o dia. Boa tarde para quem for assistir à tarde. Vou dar um alô pro pessoal que está entrando aqui. Tavinho. Boa noite, Tavinho. Beleza. Então hoje nós vamos fazer mais uma live com a Carmen. E o legal é que nós tivemos na semana passada. Deixa eu baixar um pouquinho a música aqui. Nós tivemos com a Carmen semana passada e ela contou histórias fascinantes pra gente sobre a vida na Irlanda, contou sobre as aventuras, as dificuldades que teve. E hoje nós vamos ter mais um bis, nós vamos ter mais uma parte dessa live. Então eu já vou chamá-la aqui pra gente poder começar. Já tá entrando aqui. Deixa eu entrar no... Hello there! Hello, how are you? I'm fine, great. Boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Boa Holiday noite, Talks. Isso aí, tá vendo? obrigada. Foi muito legal a nossa live da semana passada e nós estamos tendo um bis agora, né? Tendo uma segunda parte. Foi E, mesmo, eu adorei. e foi muito legal, foi muito bom, teve uma repercussão boa, o pessoal comentou, os nossos alunos aqui, os nossos amigos também comentaram. Eles acompanharam, né, as aventuras, né? E se emocionaram com certeza sobre as dificuldades que você passou. E com certeza hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Nós vamos contar sobre as aventuras, fazendo um resumo, né? Para quem não assistiu semana passada, ou então para quem não nos conhece ainda. Tá? Eu sou o Giovanni, da Holiday Idiomas, e eu sou responsável por esse projeto chamado Holiday Talks, onde nós colocamos o inglês mais perto de todo mundo. Então, esse projeto quer mostrar o inglês através de várias profissões, de várias situações. E nós convidamos a Carmen, que ela é intercambista na Irlanda. E a Carmen é daqui da nossa cidade, de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. E ela está passando um tempo aqui, né, Carmen? Tá passando férias. Isso, Agora você está passando férias em Santa Rita. Ah, que chique! não é? Olha que legal, né? Aí você vai contar um pouquinho da nossa história, né? Eu vou contar um pouquinho da sua história, desculpa. Então, vai contar pro pessoal. Dá só uma apresentação, uma palhinha. Quem é você? Para quem Então está tá. entrando Boa agora. noite, né, pessoal? Obrigado, né, por estar aqui participando. Inclusive, quem quiser tirar as dúvidas, vai escrevendo aí que a gente vai respondendo. Sim. E eu fui para Irlanda em 2019, então em maio desse ano fez 2 anos, né? Como o Giovanni disse, agora eu tô aqui em Santa Rita. Vim de férias, já fui pra praia, adoro. Tava mara, primeira vez que não chove quando eu vou pra praia em Ubatuba. Os Ó, que 3 dias tava de sol, tava maravilhoso. Mas então, aí voltando ao assunto, se você quiser, a gente pode até repassar rapidinho, né, sobre como sim. funciona o visto, né, de estudante. É. A ideia principal é justamente isso, né? Como a gente vai focar o inglês para intercâmbio, então, recapitulando, né? Você fez uma poupança antes de ir. Primeira coisa que você fez foi uma pesquisa para saber o quanto que você ia gastar, o que que você tinha que fazer, não é isso? Isso, a primeira coisa que eu fiz era uma pesquisa. Aí eu estava em dúvida entre 3 países, né, que são os mais procurados, que são a Nova Zelândia, a Irlanda e o Canadá. Porém, com relação a visto, para a Nova Zelândia e para o Canadá é um pouquinho mais complicado para a Irlanda. Então, só repassando esse tópico, quem tem interesse de fazer intercâmbio na Irlanda, basicamente o que você precisa é fazer uma matrícula numa escola de inglês. E quando você contrata uma agência, a própria agência também te orienta, né, a contratar um seguro governamental, que é muito importante, porque pode ser que aconteça alguma coisa, né, algum acidente, então você paga, sim, um valor para isso. Você precisa também comprovar para o governo 3.000 euros, que é o que o governo entende que você vai poder sobreviver
num período de 6 meses, caso você não É, consiga um emprego. ô, Carmen, essa foi uma Hum, dúvida minha. E, por hum. exemplo, você tem que estar em mãos esse dinheiro, em dinheiro vivo, em cash, ou você pode abrir uma conta num banco lá? Como é que Você funciona tem, essa parte? na verdade, você tem duas opções. Você não consegue abrir uma conta no banco lá porque você precisa de ter um endereço. O que que eu fiz? Eu levei tudo em caixa mesmo, em cash in hand, coloquei numa pochete, né, bem bonitinho, né, foi grudado em mim. Aí, quando chegou na primeira parte, na imigração, eu apresentei para eles tipo um extrato bancário da conta aqui do Brasil. Aí, depois que você chega lá, você vai no post office, que é que nem o correio. Aí, lá, eles trocam todo o valor de 3.000 em 5 cheques. Aí, com esse cheque, no dia que você vai agendar, né, no dia que está agendado para você ir tirar o seu visto, você apresenta para eles o valor. A outra opção é quando o pessoal faz muito isso, o pessoal abre uma conta, tipo em nuvem, que a gente tem, tipo Nubank, sabe? Esse tipo Sim, de no banco. banco virtual. Então, isso, um banco virtual, isso mesmo. Então tem essa opção também. A única coisa que é mais complicado mesmo de você abrir uma conta lá no Banco da Irlanda, estando no Brasil, porque você precisa de ter um endereço de residência. E normalmente você não consegue, porque quando você vai, por exemplo, daqui eu fechei um pacote com a agência e eu fiquei em acomodação. Então, isso significa que depois de 2 semanas, né, ou 3 semanas, ou um mês, o tempo que você decide, você automaticamente você vai estar mudando de endereço. Então, pode ser que não seja bom para o estudante, porque o que acontece? Mesmo que você faça no endereço da acomodação, depois as suas cartas começam todas a chegar na acomodação. Então, você tem o trabalho de estar, né, Sim, sim. voltando no lugar, ou até mesmo pedindo para ir tendo aqui no banco, para alterar. Então, eu acho essas outras duas formas mais fáceis, ou no banco virtual, ou em cash hand. É mais fácil. Mas aí no caso de segurança, por exemplo, como é que você fez para poder. Ah, para Você mim se foi dis- Foi tranquilo. tranquilo. É porque é Foi diferente, a gente tranquilo. foi imaginar também, né? A Uhum. diferença Assim, da. é claro que é um valor bem alto, né? Por exemplo, 3.000 euros, vamos colocar hoje em dia que está na base de 6, então eu estava com 18 mil reais, assim, em mãos. Mas aí que eu fiz? Eu peguei, né? É uma pochete mesmo que veio da agência que eu fechei, né? De intercâmbio. Aí eu peguei, coloquei todo esse dinheiro dentro da pochete e coloquei debaixo da minha blusa, tipo assim, no fecho da calça, assim, sabe? Entre a Entendi, calça e a entendi. camiseta. E aí viajava com aquilo e não largava. É, Parecia os políticos lá dos dinheiro na cueca. não, e isso é comum, isso é comum. Eu fiz isso É também quando eu fui comum. para o Chile. Eu fiz isso, fui para o Chile, só que eu distribuí o dinheiro nas minhas mochilas. Eu coloquei na mochila, né, das costas, coloquei um pouco, carregava um pouco comigo, colocava um pouco uma outra parte da bolsa, justamente para não ter esse perigo de repente, né, acontecer algum imprevisto. Isso, Mas é sempre bom as pessoas saberem como é que pode fazer. Isso é legal. isso. Aí As você. duas Uhum, opções eu indico essas, acho que são as mais fáceis. Porque isso é legal. também, vamos supor, pode ser que tem algumas pessoas que tenham amigos lá, né? Aí pede para a pessoa abrir a conta no banco, só que a gente nunca sabe, né? Como E que a justamente pessoa vai como você agir. falou, né? Então, Existem muitos brasileiros que estão lá, são uma comunidade grande, que todo mundo se ajuda, mas não deixa de ser pessoas estranhas também, né? Isso, a não sim, ser que sim. seja realmente um amigo daqui, né? Que foi para lá e vai estar morando, mora lá, está vivendo lá, e já são, né? Já é diferente. Isso. Você É pode pensar de uma diferente, por outra maneira. exemplo, namorado, né? Parente, né? Aí é Uhum. mais fácil, mas. Bom, eu achei mais fácil dessa maneira e deu tudo certo, foi muito tranquilo. Inclusive, quando você vai para o exterior e o valor que você tem em mãos, ou seja, numa conta virtual, passa de 10 mil reais, você tem que declarar na Receita Federal. Só que isso é muito fácil, porque é só entrar no site mesmo e fazer uma declaração e não tem problema não, é tudo tranquilo. Isso é bom. Uhum. Bom o É. pessoal saber. Isso. Aí, só voltando, então, repassando os tópicos, isso. Esse valor é uma comprovação mesmo que faz para o governo, ele não fica com nada, né? É só para você ir lá na imigração mostrar para eles que você tem. Então, mais o valor da matrícula da escola.
mais o valor do seguro da saúde e a acomodação é opcional, né? Você que decide quanto tempo você vai querer, ou se você não quiser, não é uma obrigação. E também tem o valor dos 300 euros, que é o valor que a gente fala que a gente paga o visto, né? É como se fosse uma carteira de identidade, né? A gente paga, é um cartãozinho que no dia que você vai já fica pronto no mesmo dia lá e eles te entregam. Aí, com esse documento, que comprova que você é residente no país. Sim, mesmo que seja um residente temporário, né? Mesmo que seja por questão Mesmo que seja de um trabalho e residente estudo. temporário. Por exemplo, eu tô aqui, mas quando foi no final de maio, né, o meu último visto venceu, aí eu tive que solicitar o novo, né, que é já no curso da matrícula da minha nova escola, que vai começar em setembro. Então, na realidade, esse visto que garante que eu vou poder entrar lá agora quando eu voltar, no mês de setembro. Porque que acontece? Devido à pandemia, por enquanto, novos estudantes não são permitidos a entrar. E é Hum, isso, por enquanto, novos estudantes não são permitidos a entrar. Aí está acontecendo lá, são duas opções. Uma pessoa que já tem um visto, né? Ela pode entrar com a condição dela estar vacinada já com as duas doses, ou com uma única, né, que é da Janssen. Ou então, se a pessoa não está completamente vacinada, aí ela tem que fazer a quarentena obrigatória em um hotel. Daí tem que ficar 14 dias. Aí só após esse período que ela pode ir para casa, que ela já está acostumada a morar. eu Então, vou fazer nesse uma momento, pergunta está tudo certo. bem simples, até talvez boba. Quando eu chego Uhum. lá, por exemplo, essa quarentena, eu pago do meu bolso. Esse período que eu fico no Isso. hotel do meu bolso. O governo Uhum. não tem nada. Mesmo assim, porque tem Isso. muito imigrante, como é que a pessoa vai, né, o governo vai pagar para todo mundo. Então, essa é Isso. uma coisa que as pessoas têm que saber também. Isso. Você É. paga do seu bolso, porém, faz umas 3, 4 semanas que o próprio governo ele abriu, né? Como que eu posso explicar isso? Bom, ele pediu para as pessoas que se sentiram, assim, entre aspas, injustiçadas em ter pago a quarentena obrigatória, e entrar em contato com eles, porque eles iam ressarcir o valor. Porque isso pode acontecer também, que tinha alguns irlandeses, eles não estavam lá, e eles queriam retornar para o país, e eles têm casa lá, né, casa própria, assim, e eles tiveram que ficar no hotel. Então, na Entendi. cabeça deles, depois eles repensaram e falavam, isso é uma coisa injusta. E o mesmo aconteceu até com uma amiga minha. Ela estava aqui no Brasil, ela é brasileira, mas ela tem o passaporte, tudo. E aí ela chegou a fazer a quarentena no hotel, mas depois ela entrou em contato com eles e ela conseguiu o valor de volta, de que ela comprovou que, né, era muito caro, essas coisas. Mas tem uma flexibilidade nisso, entende? Isso é Ah, muito legal. interessante. Uhum, Uhum. interessante. Porque é Uhum. caro mesmo. O valor do hotel para os 14 dias tá 1.895 euros, dá em torno de 12 Nossa, mil reais. bastante. É Bastante, né? bastante, é Vou pensar, bastante. isso tipo, vai comprometer o orçamento do próprio curso, do período de estadia. Mas é que a pandemia pegou todo mundo de surpresa mesmo, né? Pegou todo mundo de Cada país surpresa. adota uma política diferente, um formato diferente para poder lidar com tudo isso. Lidar, é. Nós vamos chegar nesse período na parte da pandemia, porque quando começou você estava lá já, não estava? Já, nossa, quando começou eu já estava. E no começo eles deram a notícia justamente faltando uma semana para São Patrick's Day. O São Patrick's Day é como se fosse o carnaval aqui no Brasil, é a Sim, principal festa que tem na Irlanda. Então foi muito triste, porque eu nunca participei, né? Eu não tive oportunidade de participar. Mas assim, foi muito triste pro pessoal assim, né, do país, porque lá, como já é um país que é muito frio, então é praticamente essa época do ano que a galera mais se reúne mesmo, faz aquela coisa toda. E quando o governo lá deu a notícia do lockdown, eles fecharam tudo, tudo. O que ficou aberto foram só os serviços essenciais e sem nenhuma exceção. Só supermercados, hospitais, né? Aí ficou desse jeito mais ou menos uns 5, 6 meses. Aí depois eles foram abrindo, por exemplo, os parques, mas aí tinha
capacidade assim de distância, um limite de distância a ser respeitado. Por exemplo, 5 quilômetros de distância, né, entre as pessoas, não podia fazer 5 aglomeração nem nada. quilômetros? 5 5 quilômetros? quilômetros. 5 quilômetros. Nossa, mas aí Eu não é sei se bem é exagero. muito, Ó, mas 5 sabe o que quilômetros é que é? bastante. Eles, nossa, eles assim, eles ficaram muito com medo. Quando a gente vê assim outra coisa que a gente conversa de cultura, né? Você vê a gente já é mais assim, não sei se a gente é mais tranquilo, mas eles ficaram com muito medo. E na Irlanda, eles têm uma população bem alta de idosos, né? Sim, sim, sim. São Então, os países europeus que têm um índice de isso. idosos muito maior. E eu acredito também que a taxa de mortalidade deve ter sido bem grande lá, por questão É, disso mesmo, né? quando a gente não consegue comparar muito com o Brasil, porque lá são 5 milhões de habitantes no total, né? Então não dá para comparar exatamente com o Brasil. Mas para o total do país, foi alto, sim. Foi alto, Uhum. assim, não necessariamente até o número de mortes, mas eu achei que o número de casos estavam muito altos. Por exemplo, agora, o que que acontece? Falar um pouquinho de como que está na situação atual. Lá, as pessoas até 25 anos, elas já estão full, né, vacinadas, já pegaram as 2 doses. Então, agora eles estão começando a vacinar o pessoal entre 18 a 21. Inclusive, o pessoal que não conseguiu fazer registro, eles abriram alguns centros e isso ajudou muito, porque daí, né? Às vezes acontece mesmo do site ficar congestionado, essas coisas, muita gente não estava conseguindo, e agora aumentou muito, muito o número de pessoas que estão, né, conseguindo pegar a vacina. Só que há 2 semanas, quando o pessoal assim que estava entre 30 e 40, 25, 30, né, estavam vacinados, então o pessoal começou a sair. Para você ter noção, teve um dia que bateu 10 mil casos, assim, num dia. Hum. Então, quando a gente fala de país, né, o tamanho do país é uma quantidade muito grande. Ah, com certeza, com certeza. Isso. Só que agora, né, semana passada, inclusive no dia da nossa live, foi o primeiro dia também que eles abriram os bares e restaurantes, abriram indoor, porque antes não podia. Para você ir num pub, por exemplo, num bar, você tinha que fazer tipo um agendamento, né? Você tinha que fazer uma reserva online ou ligar para ver se eles tinham disponibilidade, né, de te atender, porque senão não conseguia. Eu achei que lá eles levaram assim muito a sério, né? Sim. Uhum. E como o acesso das vacinas lá tá mais fácil e mais rápido do que aqui, eu acredito que agora, até setembro, vai estar bem normalizado, sabe? Inclusive, É. uma coisa que é Uhum. bem diferente lá, que eu achei que poderia estar acontecendo aqui também, é o prazo de uma vacina a outra. Porque lá o pessoal está tomando, por exemplo, a Pfizer, né? Que lá a maioria as duas vacinas, né, que eles estão aplicando em grande escala é a Pfizer e a da Janssen. A da Pfizer, eles estão aplicando com um intervalo de 28 dias, assim, menos de Ah, um então. mês. Eu imagino que aqui no Brasil seja questão de quantidade, né? Porque é um Uhum. absurdo a quantidade. São milhões, milhões, milhões de doses. Então tem esse intervalo. Tem casos, né? Já tem estudos de uma terceira dose. Isso a gente tá, o pessoal está aumentando um pouquinho mais para frente também, mas uma dose de reforço de uma outra Uhum. vacina. Mas interessante. Você já tomou as 2 doses? Eu tomei uma, e aí agora eu tô vendo se eu consigo tomar a segunda aqui em Santa Rita antes de eu ir. Ah, tá. Mas a primeira dose você tomou lá ou tomou aqui? Eu tomei lá. Eu Ah, tá. E tomei você a tem o Pfizer a comprovante, primeira. tem tudo, né? Isso, Uhum. tem que comprar. É como, esse não é muito diferente, não. É um cartãozinho, né? Super simples de vacina mesmo, igual a gente tem aqui. Daí eles só colocam o seu nome, a data de aniversário e a marca, né, da vacina que você tomou. E assim como aqui no Brasil a gente tem lá, eles também fazem, né? Eles pegam seus dados e mandam pro HIC, que é como se fosse o SUS aqui do Brasil. Então eles registram, né, quando que você tomou essa dose. Ah, interessante isso. Mas na realidade, eu só consegui tomar a vacina lá porque a minha idade, ela era para acontecer 2 semanas depois que eu vim para cá. Só que a mãe das crianças, né, do meu atual emprego, onde eu estava trabalhando, até a gente vai entrar nesse ponto, ela tem, né, um JP, que é como se fosse um clínico particular,
Daí ela comentou com ele que eu estava vindo para o Brasil, se teria possibilidade de eu conseguir tomar uma dose, né? Se caso eles tivessem alguma extra. Aí ela conversou com eles tinham, aí eles me deram a dose. Foi muito legal, assim, da parte dela, sabe? Ah, isso é muito bom, Então, isso é interessante, isso, com certeza. Eu uhum. acredito que aqui você tá. Quando que você vai voltar? Eu acho que eu vou voltar dia 5 de setembro, porque o É, meu curso agora, o aham. novo, vai iniciar dia 13. É, Depende, se eu conseguir tomar a vacina, aí eu posso voltar dia 5. Se eu não conseguir tomar, eu tenho que voltar dia 31 de agosto, porque daí eu tenho que fazer a quarentena no hotel. sim, sim. Então, eu acredito que aqui na cidade está assim, na casa dos 30 e poucos anos já É. chegou. Hoje Então, eu acho fui lá que no postinho aqui, nossa, não sei, acho que você é do meu sim, PSF também. sim. E a faixa que tá essa semana tá de 39, de 35 a 39 anos essa semana. Uhum. Então Então, eles logo, logo disseram pra chega. ver. É. Uhum. Uhum. Tomara, Então, meu chega. É, porque aí não Deus. pode ficar denunciando a idade também, né? Pode. Né? Eu não sei se acontece na Irlanda o que está acontecendo nos Estados Unidos. De você ir para lá, por exemplo, você tem uma autorização, você tem um visto, você tem um propósito para ir e tudo mais, e você receber a vacina lá, mesmo que você não tenha recebido nenhuma. O que aconteceu com muitos brasileiros que podem, né, que têm condições, foram para os Estados Unidos para tomar as vacinas lá, para tomar a dose única lá. E eu não sei se isso acontece lá na Irlanda, de um estrangeiro chegar e ser vacinado lá, ter tipo, meio que uma prioridade, ou então tem vacina sobrando, alguma coisa desse sentido. Bom, Como é que tá eu lá? acredito que, então, aí nesse caso é o que a gente conversou da questão da quarentena do hotel. Quando a pessoa ela tem um propósito, igual você disse, tem um visto que está válido, se ela não tomou a vacina, ela tem que fazer a quarentena no hotel, mas aí passando esse determinado tempo, ela já consegue pegar a segunda dose, né? Agora, com relação as duas doses, também seria possível, mas é aquilo, tem que fazer a quarentena no hotel. O que não pode, né? O que não tem como é para uma pessoa que está indo a primeira vez, por exemplo, como um turista ou como um novo estudante, aí não tem como eles aplicarem porque eles não estão aceitando mesmo. Enquanto eu Hum, acho que é isso, enquanto eles não finalizarem, né, na todo o processo de população. todo mundo que está lá, né, aí eles não vão abrir, porque como o Brasil ele está na lista de alto risco, para a gente é um pouquinho mais complicado. Inclusive tem vacinas que a gente tem aqui que eles não aceitam lá. A AstraZeneca eles não aceitam. Entendi. A Entendi. Coronavac não. Mas, assim, tem a possibilidade da pessoa tomar a vacina lá, se caso ela tiver o passaporte, né? Então ela pode entrar. Ou se caso ela tiver tomado, por exemplo, a primeira aqui, e ir, ou então se ela tem um visto, né, que comprove que ela precisa de entrar porque tem um propósito. Então seria mais nessas três condições. Ô, Carmen, só para a gente poder fechar um pouco essa parte da pandemia e tudo mais, porque isso é importante, sim, é importante mencionar, porque a gente está vivendo essa realidade, não tem como. Mas lá no começo, quando a nossa aqui no Brasil, eu lembro oficialmente, começou no dia 17 de março, que foi oficializado, acho que, se eu não me engano, o primeiro caso aqui, confirmado, eu não tenho tanta certeza, foi da primeira morte. Eu lembro que aqui na nossa cidade fechou tudo, as escolas já começaram a parar, os meus alunos falaram assim, olha, gente, não tem como ir, os alunos adolescentes também acabaram de ir. Quando você estava lá, qual foi a reação, por exemplo, assim, da sua família? Você pensou assim, poxa vida, será que eu não vou poder ir embora mais agora, tão já, vou ter que esperar um tempo. Como que eles reagiram? O que que aconteceu com, com eles? O que que você pensou naquela hora? Então, eu não sei, porque assim, cada pessoa tem um jeito, mas assim, quando saiu essa notícia, aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é que ia ser tipo aquela gripe espanhola que teve no passado, né? Que Que ia a... morrer muita gente, essas coisas. Mas eu fiquei muito preocupada aqui com a minha mãe, né? Porque Sim. daí, como eles soltaram na manchete, né? Tinha o pessoal que era idoso, eles estavam no nível, assim, de alto risco. Então, assim, eu fiquei mais preocupada por ela, na verdade, né? Porque aqui eu não sabia como que ia ser. Mas, assim, eu fiquei bem tranquila. Eu lembro que eu recebi a notícia lá. Até, nós quase briguei com uma flatmate minha, porque ela entrou em pânico.
E assim, quando uma pessoa entra em pânico, ela deixa todo mundo em pânico também, né? Sim, com certeza. E eu Não, tava é. bem tranquila, eu só tá, assim, é uma filosofia de vida minha que eu tenho. Eu acho que o que tem para acontecer vai acontecer, né? Então, quando eu recebi, eu fiquei bem tranquila mesmo, só fiquei aguardando, né, como que ia ser e com certeza respeitando. Eu não saía, quando eles anunciaram que estava fechado, que a gente estava em pandemia, eu não saía para nada, eu só ia no supermercado. Eu não fazia É. nada. E aí, de lá, né, aí eu ligava pra minha mãe, aí eu ia orientando ela, falava pra ela ficar de olho, né, também não sair não, usar máscara, usar álcool em gel o máximo que pudesse, para ela pedir pros meus irmãos fazerem por ela. Tanto que eu lembro no começo, né, aqui também ficou bem firme, né? Aí depois foi Sim, abrindo aos sim. pouquinhos, porque em questão, entra naquela questão também, lá, quando eles deram a notícia, acho que foi no dia 12 de março, porque foi exatamente uma semana antes de acontecer o São Patrick's. E lá, por ser um país mais frio, então eu acho que assim, as pessoas mais acostumam a ficar dentro de casa, assim, sabe? Sim, sim. Agora aqui Uhum. não, aqui já era verão praticamente, né? Sim, Então eu estamos no imaginava verão. isso. É, o que foi A gente difícil até. segurar o pessoal. Foi difícil segurar o pessoal, sim. Aí precisou ter que ter algumas intervenções e tal. Aí vinha casos que aumentavam muito, de repente baixavam. O pessoal segurava um Uhum, pouquinho, aí diminuía o caso. Ah, tá mais tranquilo, liberava um pouquinho aí, aumentava de novo. Então, chegaram isso, casos bem complicados aqui na nossa cidade. chegaram. Agora, eu acho que está no momento, assim, de cuidado, que todo mundo tem que ter, né? Tem realmente ter o cuidado. Imaginar Uhum. assim, olha, não acabou ainda, mas vai acabar, se Deus quiser. A gente sempre tem que ter isso em Sim, dia, eu acredito né? muito nisso. Eu acredito que por Porque, mais que o pessoal fale que isso vai, a gente tem que pegar uma próxima dose, mas isso não é um problema, isso é uma solução, né? sim, com certeza, com certeza. É, vai ser igual Imagina, a da gripe mesmo, né? Da isso, H1N1. Todo ano vai ter uma vacinação. Porque aí, no antes, caso, é, né, as empresas aqui do Brasil vão produzir quantidade massiva, né? Para poder ajudar os uhum, países também da América. Eu acho que vai ser muito bom nesse aspecto no futuro, né? isso. E E, uhum, uhum. E com certeza que o que a gente estava conversando, não sei, acho que foi na outra live que a gente falou, se a gente fazer uma comparação do que aconteceu lá atrás com a gripe espanhola e com essa pandemia, como que a gente não está muito mais avançado ah, com tecnologicamente, certeza, né? com certeza. Então, Acho que não é motivo para pânico, eu acho que agora o motivo é realmente precaver, né? Porque sair não adianta, todo mundo vai ter que sair um pouquinho, né? Isso é da natureza nossa. Mas, assim, uma coisa é você se reunir com cinco, seis pessoas que você já conhece, e no momento desse, que a maioria das pessoas que a gente tem contato já vacinou. A outra é fazer uma aglomeração muito forte. Então, tem que ir para um ser, festival, por né? exemplo, Isso. né, por alguma Lá coisa mais de rua, assim, é perigoso. é mais perigoso. Lá voltou a ter alguns festivais, né? Inclusive tem agora nesse mês tem alguns. Aí sabe o que eles fazem? Você imagina um block tour, assim, sabe? Bem grande, uma estrutura para 10 mil pessoas. Mas aí eles separam. É tipo um cercadinho, assim, sabe? Por grupo de amigos. Para três, quatro pessoas. Aí depois coloca outro cercadinho, um pouquinho mais Nossa, distante. que coisa. É É, estranho, né? Fica é muito parecendo. É estranho. estranho. É, fica parecendo uma Mas granja, assim, com uns pintinhos separadinhos, parece assim. mesmo. Ah, Parece nossa, estranho. só É. quem comprou, né? É, mas acho que as pessoas têm que ter um pouco de paciência, que logo, logo vai dar tudo certo. Acho que Ah, tem que ter um vai. tempinho, né? Acho que é importante. Legal, muito bom. Isso é interessante. Agora vamos para aqueles assuntos interessantes que a gente tinha combinado, né? De contar Sim. as suas experiências lá, as suas aventuras. Ah, não sei, o que que você escolhe primeiro? Você escolhe a parte que foi legal ou a parte que não foi tão legal, talvez? Os perrengues eu acho que já passou mesmo, né? Agora é só alegria. Mas eu lembro que na primeira parte a gente tinha parado na história que eu contei, né? Que eu tinha ido fazer o trabalho voluntário e tudo, Exato. Aham. né? Aí, pegando esse fio da meada, quando eu voltei do trabalho voluntário, a gente ainda estava em pandemia, né? E as crianças, elas não estavam tendo aulas. E assim, aí os pais das crianças, né, que trabalham nessa área de escritório, eles estavam fazendo home office.
E aí, o que que aconteceu? Eu, antes do trabalho voluntário, eu trabalhava de cleaner, né? Que é assim, digamos, é a faxina, mas não é uma coisa muito pesada, que nem eu já expliquei. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, eu acho que o meu inglês agora tá um pouquinho melhor, então eu acho que eu vou tentar, né? Trabalhar como babá, porque daí já é um avanço, por mais pequeno que seja, é um avanço. E você tem mais contato com eles, tem mais contato com a língua inglesa, com a cultura. Aí foi muito tranquilo, porque assim, lá tem vários grupos no Facebook, que é como se fosse por bairros, né? Aí eu entrei no grupo do Face do meu bairro, né? Chama South Circular Road lá. E aí eu tava olhando as vagas, né? Todo dia tinha uma família que postava, todo dia tinha. Aí uma moça, né, que foi a minha ex-chefe, que fala, né? Ela postou, ela chama Laura, ela postou que ela precisava de uma minder para as crianças e a casa dela era muito perto da minha. Só que assim, eu não tava assim 100%, né, achando que eu conseguiria, porque ela postou a vaga, nossa, 18 comentários de meninos assim, sabe? E aí eu falei, vixe, né, vamos ver, né? Ah, Aí o eu pessoal não peguei. tava com uma resenha boa dela, não tava com. Não, tinha 18 comentários de pessoas que estavam interessadas na vaga. Ah, entendi. Aí eu falei assim, aí eu peguei e vi como que o pessoal só mandava, só escrevi para ela no comentário, DM, né, que é inbox. Aí eu não, eu fui, me apresentei, falei que o meu nome era Carmen, que eu morava perto da casa dela, que eu tinha interesse, escrevi lá no comentário. Aí eu falei para ela que eu ia chamar ela inbox, e isso tudo em inglês, né? Aí eu fui, escrevi para ela lá, né, que eu tinha acabado de voltar de um trabalho voluntário, daí ela me respondeu lá no Face. Aí ela pediu para eu mandar o currículo para ela, né, no e-mail, para ela dar uma olhada. E eu até lembro que na época eu só peguei meu currículo mesmo e fiz uma tradução, mas usando o Google Translator mesmo, porque tinha que ser rápido, é porque eu também não tinha tanto conhecimento. E como nessa época eu estava sem as aulas, que ainda não estava nem online, eu não tinha nenhum professor para dar uma ajuda, assim, sabe? Mas aí, nossa, no dia eu lembro certinho, eu cheguei para fazer entrevista na casa dela, nós tínhamos uns 10 currículos, né? Aí de máscara eu acho que tampa um pouco do nervosismo, né? Que quando eu tô nervosa eu fico rindo, eu não consigo ficar séria, não sei o que acontece. Mas aí, o que que eu fiz? O meu listening não era bom, porque eu lembro que eles perguntavam as coisas, eu não entendia. Só que eu comecei a falar do meu currículo, aí eu falava, porque o meu primeiro emprego aqui no Brasil foi de babá. Eu lembro certinho, eu tinha o quê? 15 anos. Aí eu falei pra ela, né, que eu já trabalhava, então eu sabia, né, como que dava um banho em uma criança, tipo assim, um tipo de alimentação que eles comiam, que eu brincava com eles, que eu buscava eles na escola. Só que não aquela coisa rapidinho também, e aos poucos. Então, eu acho que por eu falar muito, mesmo sem entender eles direito, eles gostaram. E pelo fato de eu morar muito perto da casa, aí deu certo. Daí eu fiz a entrevista no outro dia, ela já deu o retorno, aí eu entrei para trabalhar. Ai, meu pai. Aí começa a parte das aventuras, né? Nossa Senhora, eu lembro certinho. Nas primeiras 2 semanas e meia, na escola, a gente não aprende muito frasal verbo. Assim, aprende, mas quando a gente vai chegando no nível mais avançado. E eu fechei, e eu tava, na época, eu tava lá eles colocam de intermediate para upper. E eu tinha finalizado o intermediate. Então, era mais aquela parte da gramática, né, que a gente usa o going to, aquelas coisas todas lá. Nossa, aí eu chegava, aí ela falava, né, dava o bom dia normal, aí depois já começava a falar naquela rapidez, aquele tanto de frasal verbo. Aí eu só ia mexendo com a cabeça. Eu só ia não mexendo com a cabeça. Aí o que eu não entendi, assim, né? Disfarçava que eu entendi. Só que depois eu mandava uma mensagem para ela no WhatsApp, né? Porque se ela falasse de novo, talvez eu não entenderia. Aí é meio chato também, não sei, cada uma. Aí eu pegava e pedia para ela, por exemplo, ela tinha explicado para mim onde que era a escola do menino mais velho, né? Do Senna que eu tinha que buscar. Aí eu lembro que ela explicou e ela ia falando os nomes das ruas. Só que
eu não sabia, né? Porque quando lá é muito grande, então não é aqui que a gente sabe o nome das ruas de tudo quanto é lugar. Aí eu perguntava assim pra ela no WhatsApp, ela falava, aí eu jogava no GPS e ia. E assim, o menino, ele tem 6 anos, o mais velho, o Senna, ele é muito paciente. E lá ele já meio que instrui as crianças, eles sabem que a gente é estudante, então tem coisa que a gente não sabe mesmo, eles já instruem. Então eles são muito educados. Aí no começo foi até mais engraçado, que como eu conversava mais com ele, eu comecei a entender ele melhor. Aí depois que foi passando o tempo, o acento dele é muito irlandês, assim, sabe? Aí depois que foi passando o tempo, e como eu também comecei a ter muito contato com ela, eu fui mais entendendo que ela fala, né? Hoje eu entendo ela, né? Quase 100%, digamos assim. E ele, como a gente foi começando a conversar mais e tendo mais assunto de criança, por exemplo, essas coisas de videogame, eu sou muito por fora, tem coisa que eu só concordo com ele, é serious, really? E rio, e ele vai lá, ele conversa pra caramba. Aí, assim, vai indo, sabe? Aí tem ele, né, de 6 anos. Aí tem um outro aí falando só para o pessoal entender mais ou menos como que é tranquilo. Porque ele, praticamente, eu buscava ele na escola, né? Aí depois, quando o tempo estava fechado, eu levava ele para casa e servia um lanche. Só que você não precisa cozinhar, porque o pessoal lá não almoça, não sei se você sabe disso. O pessoal só toma café e janta. Eles não têm o Sim. costume Uhum. de almoçar igual a gente. Então era um lanche que muitas vezes é uma coisa pronta mesmo de supermercado, então era só fazer um suco, né? E assim, ele já era bem independente, então ele já mesmo já fazia o suquinho dele, alguma coisinha que ele queria comer, panqueca que ele adora, ele mesmo já sabia fazer, ele tem as maquininhas lá Nossa. tudo certinho. Nossa, eles são muito assim pra frente, sabe? Aí depois eu fui entender por quê, eu vou te explicar. Então aí era só isso, eu ajudava ele com homework, né, com a tarefa de escola. E aí Aprendi um nessa pouco também, época, né? isso, Aproveitava, aprendi aprendia também. técnico, porque assim, lá até os 8 anos de idade, eles não aprendem nada na escola em inglês. Eles aprendem na língua do país, que é o gaélico. Então eu ajudava ele a fazer as tarefinhas. Aí eu pegava, colocava no translator de gaélico para inglês, para poder entender o que estava pedindo. Daí eu aprendi até algumas poucas palavras, alguns números também. E assim foi. E aí a gente passava assim, os dias que estavam fechados, a gente passa dentro de casa mesmo brincando. E o pessoal lá é apaixonado em Lego, as crianças, assim, sabe? Nossa, nunca vi. E jogo de carta também. E aí depois, né, quando voltaram as aulas, e aí também começou a entrar o verão, então eu mais buscava ele, já levava um lanchinho mais preparado assim, né, sempre pronto para ele comer, e levava ele num parque, e assim, era muito tranquilo, que não dá um pingo de trabalho, né? Quando vai atravessar a rua, ele sempre para na esquina antes de atravessar, não vai sem você, é tudo instrução, assim, né, dos pais. Aí, além dele, tinha o do meio, que chama Nile, e tem 3 aninhos. E aí, ele ficava na creche, período integral. Ele fica na creche, período integral. Então, eu só vou mais buscar ele, tanto que eu tive muito pouco contato com ele, né? Mas também muito bonzinho, assim, tudo. E aí depois tem a bebê que eu falo que quando eu comecei a cuidar dela, ela tinha 9 meses. Então ela estava aprendendo a andar. Aí hoje, nossa, gente, ela tem 1 ano e 6, um ano e 6. Você vê as crianças com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7, os pais já começam a ensinar eles a andar de scooter, tipo assim, patinete, né? Aí você vê aquela. Nossa, nem estão parando em pé direito, já estão andando assim. Já estão, você fica bobo de ver. Lá é muito comum. Aqui é mais comum bicicleta, lá é mais comum scooter. Então você vê aqueles toquinhos de gente, já capacetinho, assim, tudo bonitinho, né? Nossa, é E uma ela evolução muito grande. é Diferença muito muito grande. Você grande. acompanha isso, meu Deus. E você aprende isso para a vida da gente também, né? Sim, Porque sim. como eu não tenho filhos, então tudo que eu via, né? Ah, é. Aí eu tava te falando da questão das crianças ser mais independentes. O menino de 3 anos, o Nile, ele chega da creche do período integral, daí eles têm uma banqueta lá,
que dá acesso na pia, assim, no balcão. E aí ela chama ele para ajudar a cozinhar. E aí, tipo assim, tem uma faquinha especial de criança. Então ela cozinha batata, ele vai, já ajuda a picar as coisinhas mais leves. Então, por isso que eu acho que na hora que eles têm uma idade, tipo assim, o outro com 6 anos, ele faz mesmo, ele faz a massa de panqueca. Aí ele coloca lá no aparelho que eles têm tudo certinho, o coisinha lá que eles têm de fazer pipoca é diferente também. Ele mesmo faz. Então, nossa, são umas crianças muito independentes, assim, sabe? Então, nossa, eu não passei nenhum perrengue. No começo eu ficava um pouquinho com medo por questão de atravessar as ruas, né? Por exemplo, tem a faixa lá que tá fechado. Então, você não sabe o que que pode acontecer, mas foi muito tranquilo. Um dia só, é verdade, eu lembrei de uma história. Um dia só, foi o dia que eu mais tive um trabalhinho, que eu fui buscar o do meio na creche, e aí na hora que eu apertei o interfone, né, que eu falei que eu tava lá, a professora dele achou que era a mãe dele. Aí ela avisou, não, sua mãe tá aqui. E era eu. E a gente não tinha muita intimidade, então ele estranhou. Aí o que que acontece? Eu estava acostumada a fazer um caminho e ele com os pais deles, ele fazia outro caminho. E na hora que eu fui pro meu caminho, nossa, aí pronto, uma birra. Parecia que eu tava espancando a criança. Nossa, nossa. E para você falar, e para você explicar, né, que estava tudo bem, que a gente podia mudar de caminho. Nossa, a minha sorte foi que a professora dele da creche estava passando para ir embora. Aí eu expliquei para ela a situação, daí como ela já entende, aí ela foi engambelando ele, perguntando: "Ah, que cor que é a luzinha aqui do seu patinete, não sei o quê". Aí ele foi esquecendo, aí a gente foi. Mas das crianças só Eu isso. não sei se você passou por essa situação, mas eu vi uma reportagem de au pairs, são as babás, né? No mundo todo também. E teve Uhum. uma brasileira que estava nos Estados Unidos e também no comecinho também, né? Não estava aprendendo algumas coisas, tudo. E ela disse que ela ia colocar a criança para dormir, né? E colocar, ajustar a criança a dormir. Só que ela falou em inglês que ela ia colocar a criança para dormir. E já era uma criança que entendia. E aquilo ali deu uma repercussão tão grande, porque a forma como ela falou deu a entender que ela ia sacrificar o bebê, ia colocar um pozinho lá, alguma coisinha para a criança dormir para sempre. E aquilo ali causou um problemão, teve polícia no meio da história, até a menina explicar o que, que ela Nossa. queria dizer. Então são coisas assim que às vezes um pequeno erro, mesmo porque a gente está acostumado de uma certa maneira, e fora Uhum, daqui são detalhes, né, que mudam. Você fala, pessoal, eu vou colocar a criança na cama. uhum, Então, né? Agora, você falar que vai colocar a criança para dormir, imagina como colocar a criança para dormir para sempre, tipo, meio que sacrificar. Então, é uma coisa muito, muito séria. Eu lembro disso até que o professor que estava comentando, né? Ele contou várias histórias e a forma como ele contou essa pareceu bem engraçada, mas eu posso talvez até imaginar a situação da menina que passou por aquilo lá, o desespero que ela então, ficou, de achar que ela poderia ter ido para cadeia, né, por causa de uma dia, palavrinha que não deu muito certo. Não, mas isso nossa, acontece no mundo todo, isso acontece de até, várias situações, tem que saber como lidar com isso, né? Ter calma, muita calma nessa hora, como diria, né, a personagem uhum, lá. Ter muita calma nessa hora para poder entender. Olha, eu não falei isso, foi isso. Aí o que eu quis uhum, dizer era isso, né? E assim por é, diante, assim vai indo. Lógico que todo mundo passa por situações assim que são bem diversas, né? E diferentes também, em cada pois é, situação. nossa, mas eu acho que o pior é isso, aí como está no começo, assim, é engraçado que no começo, dentro da nossa cabeça, a gente sabe falar, só que na hora que vai sair, não sai. Então, eu imagino, nossa, ela deve ter passado um sufoco, assim, de Não, e leve. ouça, todo mundo passa, por exemplo, no avião, por exemplo, às vezes uma forma de falar. Eu lembro que nós fomos nos Estados Unidos e um dos companheiros nossos da equipe, a gente estava, foi um avião, né, a maior parte do time, né, da robótica foi num avião e ficaram 5 membros, né, do grupo, inclusive eu estava junto, no outro avião, uma outra companhia Uhum. aérea, em questão de 1 hora só de diferença. Eu sei que nós estávamos, sei lá, estava em cima de Cuba, quase chegando lá nos Estados Unidos, e o rapaz falou assim: "Ah, a moça não entregou meu passaporte. Eu trouxe meu passaporte." Aí todo mundo gelou na hora, falou assim: "Ó, como assim, pelo amor de Deus? Como que a mulher entrega o passaporte? Você não vai nem sair desse avião, você vai ficar aqui nesse avião, como é que você vai fazer?" E ele falou assim: "Não, eu já olhei na minha bolsa em tudo, não consegui achar meu passaporte." Aí, tá, todo mundo falou assim: "Vamos respirar e vamos pensar o que a gente tem que fazer." Aí a moça que estava do lado, ela falou só, a única coisa que ela falou para ele assim: "Dá licença, deixa eu olhar na sua bolsa."
Ela pegou a mochila, daí revirou a mochila dele e tava o passaporte lá. Graças a Deus, né? Nossa, Você graças a Deus. imagina? Aí na hora de entrar, eu lembro perfeitamente que eu tava junto para poder ajudar o pessoal a Uhum, passar. E da equipe que eu tava, assim, tinha uma moça que falava um pouquinho mais, assim, eu consegui entender um pouco mais que os outros, mas os outros não falavam nada, nada, mas nada. Então eu fui o primeiro a passar, expliquei tudo certinho, tal, a gente tava com o uniforme e tudo mais. E eu saí, eu dei uns 5 ou 6 passos e fiquei esperando. E olhando pro guichê, né, pra ver se eu precisava de alguma ajuda. Eu lembro que foi um oficial que falou assim: senhor, isso não é uma área de espera. E eu falei assim: não, mas eu tô esperando. Isso não é uma área de espera, senhor. E apontou a direção. Quando eu fui dar a terceira respirada para falar, ele já apontou de novo. Aí eu falei assim: ah, precisa de que Deus quiser, né? Eu saí, aí veio, uhum. tinha uma outra oficial, uma senhora lá que estava apontando na direção das escadas, e eu desci a escada e fiquei lá esperando. Falei, ó, vamos ver o que vai acontecer. Passou um pouquinho, chegou um, depois chegou outro. Aí demorou um pouquinho mais para essa moça chegar. A moça que estava junto com a gente, acho que ela ficou muito nervosa, ela não conseguia falar Ah, nada, 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 nada. Não saía nada de inglês. Aí pediram um intérprete de espanhol. Aí uhum. que ela conseguiu falar alguma coisa, mas ela ficou extremamente nervosa. Nossa. Mas assim, são coisas que acontecem, né? Tanto que a gente foi, né? Veio participando todo do campeonato, tudo certinho, voltamos, então todo mundo aqui, graças a Deus. Isso já faz Uhum. bastante tempo, foi em 2012. Mas foram aventuras que cada um de nós passamos em determinados momentos, assim, foi muito legal. Momentos. E assim, isso acontece com todo mundo em diversas situações. Em aeroporto, você não sabe o que vai acontecer exatamente. Quando eu tava vindo lá no aeroporto de Dublin, eu tava com o Josh, né, que é o meu namorado, e ele é irlandês. E aí, a gente saiu pra fora pra tomar uma água, pra esperar um pouquinho pra fora, né, porque senão eu ia ter que ficar lá dentro mais de 2 horas. Ah, vamos dar uma relaxada, né? Vamos ali fora, a gente conversa, depois entra. Aí, acontece, nisso, eu já tinha passado lá no guichê. E aí, na hora que eu voltei, que a gente saiu pra fora, na hora de entrar, não é que segurança não deixou ele. Ele perguntou quem queria viajar, né? E aí ele viu que só eu tava com o passaporte na mão. Nossa, não deixou ele entrar de jeito nenhum pra dentro. Nossa, nossa, eu Aí ele também. explicou, não, eu vou com ela, porque eu vou despedir e tudo. Aí ele falou, não, porque aqui agora é só passageiro. Só que daí, como ele já morreu dos Paranauê, aí ele pegou e falou, ah, ok, então, tudo bem. Aí o que a gente fez? Aí a gente desceu lá na entrada do aeroporto, daí a gente conseguiu entrar de novo. Aí o cara pegou, fez uma pergunta pra ele lá, ele respondeu alguma coisa bem rapidinho lá e tal, daí ele foi comigo, até pertinho mesmo, sabe? Dos últimos momentos, assim. Ele não Mas veio, ele acontece tá com lá. todo mundo. Não, ele não veio porque, inclusive, hoje que ele pegou a segunda dose, então ele não pôde vir, justamente por causa que ele não estava vacinado ainda, né? E porque aqui no Brasil a gente não saberia como que seria, como que estaria para viajar. Porque esse Uhum. povo de fora acha que aqui é só Rio de Janeiro, São Paulo e Amazonas. Então eles não sabem o que mais que tem. E aí, quando ele vier também, ele gostaria de conhecer outros lugares, né? E Ah, é bom estar aproveitar bastante. garantido, tudo certinho, com Então certeza. seria melhor dar esperar um pouquinho. Mas ele tava doido pra vir, ele adora tudo. Nossa, ele adora as comidas, ele adora o jeito. Até da live ele entrou semana passada, né? Que eu tinha Ah, te falado. eu vi que entrou. Legal. Aí, daí eu tava brincando com ele, falei assim, da próxima vez você vai participar. Aí ele falou assim, Ah, que da legal. próxima vez, quando ele tiver aqui, né, se a gente vai fazer alguma coisa, daí ele falou que faz uma participação, né, e Ah, talvez legal, até vai em ser muito português. bom. Não, sim, isso é legal, porque a gente vai mostrar isso também, o lado que é um que o estrangeiro se vira no Brasil, né? Porque não é assim tão simples. E é Uhum, legal, porque a gente teve a oportunidade de conhecer outras pessoas também, através do nosso trabalho, né? Pessoas na sim. Índia, pessoas em vários. Até no Cazaquistão nós já fizemos a aula de conversação, foi muito legal, foi muito Ai, bom. que tudo. Ah, isso é super legal. Nossa, o inglês ele leva a gente para lugares que a gente nunca imagina, acho que talvez não seja nem nos nossos sonhos, talvez, né, de você conquistar e chegar. O Carmen, e quais são os seus planos daqui para frente? Você vai fazer o curso lá, e Isso. aí você tem intenção de ficar Aí, para lá? isso, aí eu tenho, pelo menos pelos próximos 10 anos, 15, né? Agora em setembro eu vou começar aquele curso, né, de International Business, que é como se fosse um curso de administração, né, as matérias, né,
são todos que eu vi na FAI, por exemplo, de administração. Aí, esse curso é só um ano, que é uma qualificação. Aí, na hora que acabar esse ano, né, aí eu pego um visto que chama 1G, que isso dá direito para você trabalhar full time. Aí, na hora que eu tiver, né, meus planos vão ser, na hora que eu tiver ali quase finalizando o curso, eu vou começar a aplicar o meu currículo no LinkedIn, porque lá tudo funciona no LinkedIn, né? É um Sim. pouquinho Uhum. diferente daqui. Aí eu vou tentar ver se eu consigo um emprego na área, né? Eu quero ver se eu consigo mudar para a área de finanças, porque a área de finanças lá está no Critical Skills. Isso significa que eles dão oportunidade para não europeus trabalharem lá e tem muitas empresas que patrocinam o seu visto. Ah, isso é muito bom. Então, e o bom é que assim, lá, eu não sei como que tá aqui o mercado, mas eu lembro até que há 4 anos, ou até 2 anos mesmo, quando eu ainda trabalhava aqui, o pessoal aqui não gostava muito dessa ideia de você, por exemplo, trabalhar 2 anos num lugar, e 3 em outro, dois. E assim, eles gostam disso, eles valorizam isso, porque isso mostra que você tem o que conta é a sua experiência, não é o tempo que você É, ficou em isso é, determinados lugares. isso é uma questão Então, cultural, né? Muito grande, né? isso. Então, como eu tenho bastante experiência, eu já trabalhei em várias partes, assim, né? Eu trabalhei em várias áreas da administração, então eu vou tentar. Aí, o que acontece? Se caso eu não consiga uma empresa que patrocine o meu visto, aí eu vou fazer um master, né, em Accounting and Finance, né, que é contabilidade e financeiro. Aí é certeza de conseguir, né? Porque daí depois disso eles te dão um visto, né? Que chama 2G, que aí você pega 2 anos para trabalhar o full time. Só que essa área ela tá no Critical Skills. Então, com o inglês, né, bom, e com um curso de lá, né? E com mais experiência, aí se não conseguir, aí, meu Deus, aí, mas eu acho que eu Não, mas consigo consegue sim. sim. Eu não sei como que tá, Consigo. com essa parte de educação lá. Tem o custo muito alto ou não? Então, para gente, né, para não europeus, o curso lá é bem salgadinho, sim. Por exemplo, o Master, ele tá na faixa de 12.500 para quem não é europeu, né? E para europeu sai a metade do valor. Então Nossa, você é vê uma que a diferença bem diferença é muito grande. grande. Esse curso que eu vou fazer, ele tava 4.700, né? Mas o bom dele é que ele vale como uma pós-graduação no Brasil. Então, se a gente fazer ali baseado, é mais ou menos como se eu estivesse fazendo uma pós aqui mesmo, né? De um ano, por exemplo. Eu acho que assim, por exemplo, a gente não entrou nesse assunto, mas muita gente tem cidadania, né? Para esse pessoal que tem, compensa muito ir para fora estudar, porque eles pagam o valor de europeu, né? Nossa, isso é bem legal. Isso é bem legal. Inclusive, se alguém estiver assistindo, fica curioso, por exemplo, a cidadania italiana, você pode requerer ela até a sua quinta geração, sem os seus ancestrais assim estarem vivos. Por exemplo, você pode ter um avô lá da quinta geração e o seu pai, ou seu avô, ou seu bisavô, seu tataravô não precisa estar vivo. Você conseguindo uma documentação, uma certidão provando que ele morou, por exemplo, na Itália, você consegue o passaporte europeu, diferente da portuguesa. A portuguesa, para você conseguir a cidadania, o seu ancestral teria que estar vivo. Por exemplo, a gente estava vendo aqui em casa e podia ser que da minha família o meu pai teria. Da parte de português, descendência. Só que como ele faleceu, então a gente não consegue tirar, porque daí, no caso, ele Ah, teria que entendi. requerer. Entendeu? Como Entendi. funciona a cadeia? O E italiano é assim, menos burocrático. Inclusive, isso, é menos burocrático. tem um amigo nosso, Ed, de Porto Alegre, ele dá aula de italiano e ele Uhum, consegue essa parte. Ele trabalha com essa parte também de fazer todo esse desenrolar, de fazer a parte de entendi. comunicação, a parte de documentação, ele cuida disso também, isso é muito legal. E tem sim, a gente aqui em Santa Rita tem muito descendente de italiano, e é o que você falou, de repente, é só essa diferença mesmo, né, do custo. Eu imagino que aconteça assim, que eles preservam, pelo menos, os cidadãos do país, preservam nesse sentido, porque vem muito imigrante e acaba que concorrendo também com os empregos do pessoal.
Então, de uma certa Uhum, forma, eles dão uma segurada. Não é assim, não proíbe, porque não pode, talvez, né? Não pode uhum. proibir, mas eles seguram por um lado para que a pessoa tenha mais dificuldade para poder fazer, né? Eu acho Isso, que isso é. é isso mesmo. Mas eu E como, acho que, desculpa, pode falar. e como que tá essa parte de imigração lá? Tem muito imigrante, tem muita gente de fora, tem muito. Por exemplo, eu sei que na Itália tem muito africano, tem muito descendente de africano, por conta, né, de todas as migrações que teve, tem pessoal do Oriente Médio também, mas e na Irlanda, como é que tá essa parte Nossa, de lá tem imigração? muita gente, lá tem muito polonês, tem muito indiano, tem africano também. Lá praticamente tem gente assim, entre aspas, do mundo inteiro. Porque como o acesso do visto é mais fácil do que os outros países, e por ser em euro e por não ser muito burocrático, acaba saindo mais barato. E como a Irlanda, ela paga acho que o melhor salário da Europa é da Irlanda, tirando o onde é a Libra mesmo? Inglaterra. Inglaterra, isso. Tirando a Inglaterra, né, que é Libra, então é um pouquinho mais alto. Mas, assim, dos países que pagam em euro, a Irlanda, ela tem o melhor salário. Aí o que acontece? Muita gente, né, da União Europeia e de outros países europeus vão para lá. Tem muito espanhol, muito polonês, muito indiano. Eu tive classmates que eles eram da. Eu tive um da China e eu tive um da China, um da Espanha e tive um também daquela parte da Ásia. Esqueci o nome do país, mas tem muita gente, nossa. E assim, lá é um país assim, eles têm a cabeça muito aberta, então, é claro que preconceito isso tem em todo lugar do mundo. Só que lá é bem menos, que a mente deles já é aberta para receber as pessoas de fora. E esse é um dos outros motivos também que, né, leva muita gente aí para lá. Ah, uhum. Romenos também, tem muito romeno, muito mesmo. E brasileiro nem se fala, né? Tem bastante. Então, todo mundo que fala, por exemplo, a gente comentou na live passada sobre essa união que tem com os brasileiros. Nós somos uma grande Isso. família. Então, fora aqui do Brasil, qualquer situação, você pode estar no Azerbaijão. Se tiver uma família de brasileiros lá e eles puderem, com certeza vão ajudar de alguma maneira, Ajuda, né? Isso ajuda. ajuda muito. Isso é da nossa natureza. Quando eu fui Uhum. para o Chile, eu tive essa sensação. Nós, brasileiros, somos muito mais amigáveis, né? Muito mais receptivos. Então, nós agregamos mais pessoas. Então, mesmo que as pessoas não eram, né? Mesmo que eles não eram brasileiros, mas sempre tinha um estrangeiro junto com o pessoal. Eu Sim, lembro que tinha um argentino, tinha um português, tinha um alemão junto, mas assim, alemães juntos eles acabavam não ficando, o americano com americano acabavam não ficando. Então eu lembro disso, que eu sim. cheguei lá, o pessoal de Manaus me acolheu, tinha o moço de Manaus, tinha o moço do Mato Grosso, tinha o pessoal de Goiânia, o pessoal de São Paulo. E como eu estava sozinho, então a gente acabou, vamos sair junto. Aí o pessoal de Belo Horizonte, acabamos saindo junto, né, os brasileiros. Mas a gente estava, a maioria das pessoas, eu saí depois com o pessoal, uma moça, uma professora da Alemanha, e a gente estava conversando em inglês, e eu lembro que na época eu falava melhor o espanhol, hoje não falo tanto, tá, gente? Mas eu lembro que na época eu falava melhor, e ela falou assim: não, a gente está aqui mais para poder praticar o espanhol. Então vamos falar em espanhol? Eu falei assim, vamos, começamos a conversar em espanhol. E assim vai. E tinha um rapaz do lado e falou assim, nossa, como é que é isso? O cara bota uma chave e começa a falar outra língua. Realmente isso é surpreendente, né? E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma aventura para contar. Eu não vou tirar o seu mérito, né? Porque você que é a estrela da nossa Ah, live de hoje, sim. né? De você contar a Mas história, mas eu vou contar uma pequena, uma estradas em Buenos Aires eram enormes, muito, muito, muito grandes. Eu não sei aonde que eu tinha descido, que era muito grande. E não tinha sombra do lado que eu estava. Tá um olha sol que de rachar. travou para mim. Eu não sei o que que você estava falando bem no comecinho. Se você Ah, puder eu tava falando, repetir. eu falei que eu fui para Argentina Ah, e eu desci num ponto né, o trem que eu peguei parou num ponto e eu tinha que caminhar muito até chegar no meu rosto. A pessoa falou assim, olha, mais ou menos umas 15 quadras. E as quadras eram nossa. muito grandes, eram enormes, muito, muito grandes.
E eu fui caminhando e do lado que eu tava não tinha sol, não tinha sombra, só tinha sol, sol de rachar. E eu morrendo de sede e eu resolvi atravessar a avenida. Só que parou o trânsito dos dois lados. Eu falei assim, dá para atravessar, de boa. Quando eu fui atravessar, Carmen, eu fui no meio. O que que aconteceu? O sinal abriu dos dois lados. Nossa, que Não perigo. tinha, não tinha nem uma faixa pintada no meio. Eu Meu fiquei Deus. exatamente nas duas pistas, assim, ó. Passava carro assim e passava carro assim. Só escutava assim, quer morrer? Tá louco? Quem é brasileiro louco? Eu só rezava. Eu falei assim, meu Deus, minha Santa Rita me protege, meu Deus. Eu tinha um crucifixo que eu segurava aqui, eu só rezava, rezava, rezava. A hora que fechou de um lado, que eu voei do outro lado, que eu atravessei voando do outro lado, uma senhora estava do meu lado assim, você é louco? Você quer morrer? Eu não pensei, gente. Olha, eu nunca faço isso, tá? Nunca, nunca, nunca atravesso fora da faixa. Isso aí é um risco muito grande que eu corri. Não recomendo isso para ninguém. Mas foi, assim, acho que uma das sensações que eu tive, assim, poxa, eu tava fora do meu país, ia fazer uma coisa dessa, né, de uma bobeira colocar em risco. Então a gente tem que ter muito cuidado. E principalmente na Europa, que Sim. as pessoas não estão assim, eles não estão. Eu, pelo menos, percebi isso, né? Que as pessoas comentavam comigo que eles não estão lá, eles não vão te ajudar assim, sabe? Eles não chegam, ó, você precisa de alguma coisa, está se sentindo mal? Tipo assim, você tá lá tendo um ataque de pânico epilético, lá, eles estão olhando assim, para não encostar, né? Para não tocar na pessoa, mas cada um lá se vira muito, não é isso? Se O que você vira. sentiu lá? O que eu senti nessa parte, né? Não sei os outros países. Porque, por exemplo, você falou uma coisa que é pura verdade. Eu tive classmates que eram franceses e também japoneses. Eles não se enturmavam. Eles são completamente frios mesmo. E antes de eu ir, eu ouvi falar muito que os irlandeses eram muito frios. Só que eu encontrei outro ponto de vista. Eu acho que eles são muito friendlies, eu acho que eles são amigáveis. Nunca passei por uma situação, né, de desespero, assim, por exemplo, de um acidente, né, ou de acontecer isso que aconteceu com você, para ver se eles vão parar e ajudar. Mas o que eu vejo, por exemplo, uma coisa simples do dia a dia, sobre pegar ônibus, por exemplo, de dar lugar, né, para as pessoas mais velhas. Isso acontece, inclusive lá os ônibus é mais assim, é mais organizado, tem mais lugares, inclusive, sabe? Mas, assim, no geral, pelo contato que eu tive com os irlandeses, quando eu fui fazer o trabalho voluntário, por exemplo, eu acho que eles foram bem amigáveis, assim. No meu caso, eu só tenho essa experiência com relação à questão do inglês mesmo, sabe? Agora, de uma coisa mais difícil, né? De uma situação como a sua, aí eu já não consigo te falar. O que acontece bastante lá, tem os grupos no Face, que são da comunidade brasileira. Então, quando acontece uma situação mais grave de acidente, a pessoa posta, olha, eu sofri um acidente. Até tem uma menina que eu tenho ela no Face, ela estava andando de bike lá, e aí não sei o que aconteceu, né? Não lembro os detalhes, tudo certinho, mas parece que passou uma van e jogou ela 5 metros de Nossa, distância. Ela, inclusive, teve que colocar 19 pinos, assim, na nossa, perna, sabe? Aí ela pegou e escreveu a história lá dela no Face, o que que aconteceu, e ela estava muito preocupada com o valor do hospital, porque, igual eu disse, lá eles não têm o SUS. E tem coisa que o seguro-saúde, dependendo, ele não vai cobrar. Mas aí ela postou lá, ela explicou a situação, aí outros brasileiros já foram falando para ela, que era para ela ficar tranquila, né? Que esse hospital falou que ela não ia pagar nada, ela também não ia mesmo, porque o seguro cobre. E então, esse tipo de situações o pessoal vai ajudando. Muitas brasileiras também, que às vezes começam um relacionamento, daí engravida. Aí termina, elas postam as stories, então elas procuram lá saber quem já passou por situação similar para saber quais são os direitos, e o pessoal ajuda mesmo, sabe? Então, nossa, assim, isso é muito legal. Eu falei, é a isso comunidade brasileira, né? é comunidade. E tá as coisas mais simples. Quando eu fui, eu não levei roupa. Eu não levei, porque eu falei assim, não vou levar meus trapos velhos, né? Lá faz frio pra caramba, não tá parado. E aí eu falei assim, vou levar minhas coisinhas de crochê, né? Aí eu lembro, levei uma mala só de linha de lã e tudo, que a minha ideia era voltar a fazer. Aí o pessoal lá, eles postam, assim, porque é mais barato que aqui, não é pelo valor da roupa, mas
como o poder de compra lá é maior, então você tem mais oportunidade de estar, né, trocando, comprando uma roupa, assim, mais fácil e tudo. E aí eu lembro, Giovanni, nossa, eu praticamente montei o meu guarda-roupa com as coisas que eu tenho, tudo de doação, de pessoas que iam Nossa. comprando. Até porque a numeração de lá, os modelos são diferentes. Então, assim, é um pouquinho difícil para eu conseguir encontrar roupa assim, do meu tamanho, assim, sabe? Por exemplo, de sapato mesmo. Eu tenho que ir na sessão infantil, porque na de adulto eu não consigo achar. Aí eu lembro certinho. Uma menina, ela postou que ela estava fazendo doações, porque ela estava querendo mudar o estilo de roupa que ela usava, né? Aí ela falou a altura que ela tinha, falou a numeração que era, e era tipo assim, igual eu, assim, né? Eu falei assim, tem interesse de ver sim as roupas boas. Aí a minha intenção era só pegar 2 pares de sapato que ela estava doando e 2 jaquetas. Nossa, quando eu vi, ela tinha separado um monte de coisa. E ela me deu um monte de coisa. E assim, vai de cada pessoa, né? Eu sou muito tranquila. Eu não sou de Não, nada. eu acho que é muito legal nesse ponto, Sim, Carmen, porque a gente acaba aqui abrindo a nossa, mente também. A gente acaba abrindo a sim, mente, né? E tudo tem a ver com nossa formação também, né? Nosso informação. background, né? E isso é muito legal. A gente tem, passa várias dificuldades junto. A gente sabe que, Sim, que a vida ela cria as oportunidades e a gente tem que saber aproveitar o máximo sabe possível, disso. né? Isso é muito legal. Inclusive, lá funciona uma coisa bem interessante. Aqui tem os bazares, né? Lá também tem, né? Os brechós, tudo certinho. Só que assim, lá uma coisa bacana que eles fazem, quando eles. Lá não é comum o pessoal revender, por exemplo, você trocou seu sofá e você posta na internet para revender. Lá é muito comum eles doarem isso. Então, uma vez ou outra, ou eles colocam em frente à casa, né? Nos Estados Unidos também é assim. Aí, se você acha que tá ok para você, você pode pegar. Ou perto de alguns supermercados, eles têm tipo assim um Bank Clothes, né, que é do lado do Bank Glasses, assim. Então eles mesmo colocam as roupas, né, deles para doação e quem tem interesse só ir lá e ver se tem alguma coisa que serve. Inclusive, nossa, eu tenho assim, alguns flatmates que eles acham, tipo assim, tênis novos, tipo assim, tênis da Nike, coisa assim que pra gente, né, é caro, é uma coisa de marca, tudo. E assim, pra eles não é porque é acessível, então a galera acha e ninguém Isso liga. É igual acontece um cara de muito no sapato, né? Japão, Austrália, né? Uhum. A acessibilidade, não vou falar que seja questão de preço, é o acesso, né? Eles têm Acesso. condições de comprar. Então, por exemplo, Uhum. eu lembro de uma amiga nossa, a Thaís, que é rara, está na Itália. Não, Paula Souza, desculpa, tá? A Paula Souza. Uhum. A Paula foi para a Austrália. Eu lembro que ela postou foto de uma mala de viagem que estava assim, para doação na calçada. E ela tirou foto da mala lá na calçada, depois tirou foto na casa dela. Só, olha, mala novinha, 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 Uhum. zerinho. Não tinha nada, não tinha não amassado, não tinha nada. Simplesmente a pessoa trocou, não sei se é por causa da cor, que era vermelha, o que era, apaixonou na mala. Falou, eu lembro que ela contou essa história para mim uma vez. E assim vai acontecendo, de várias, né, várias histórias de várias pessoas. Ô, Carmen, a gente já Sim. chegou na nossa 1 hora de live, nem parece, mas o Nossa, tempo passa voou, é muito muito legal, rápido. é muito gostoso toda essa energia que a gente está trocando com as pessoas. Bastante gente entrou, gostaria de deixar um abraço para todo mundo que Também, entrou, obrigada, né, por tá? ter participado. Eu acredito que tem muita gente que vai ver depois também, tá? Quem Uhum. for assistir depois, dá uma curtida, dá um like lá pra gente. Segue, né? Sigam a Holiday Idiomas, tá? A Holiday tem muita coisa legal Isso. mostrando para vocês. A gente tem bastante dica, bastante ideias, tá? Que a gente quer Só com compartilhar com as vocês. dicas, com as ideias, já dá para livrar muito ferrinho, né? E a gente vai As buscando dicas. isso com as pessoas também, né? Vamos inspirando nas histórias de todo mundo. Nas próximas semanas vão ter mais pessoas também falando, contando as histórias, contando a relação que tem o inglês na vida da pessoa com relação a tudo que eles estão fazendo, né? Que eles escolheram para a vida, seja em várias profissões, seja nos intercâmbios, tá? Seja nessas aventuras. Eu te desejo, Carmen, sabe, assim, tudo, tudo, tudo de bom. Se a gente pudesse realmente não quisesse passar por nenhuma dificuldade, mas essas fazem a gente fortalecer com certeza, né? Deixa a gente mais forte.
Mas eu gostaria de agradecer do fundo do coração, de verdade, tá? Desejar tudo de bom, muito sucesso, né? Quem sabe um dia a gente vai passear lá na sua casa da Irlanda. Opa, porque nós Quem vamos tomar sabe, uma né? Guinness lá. Ah, vamos tomar uma lá, com certeza. Vai ser muito bom. Nossa, vai ser Leva, muito bem-vindo. então vai ser muito legal. Isso eu tenho, assim, lógico, a gente tem ideia também de passear, Uhum. tiver condições e tudo mais, a gente poder visitar vários lugares aí também. Mas vamos Sim, aguardar, né? Vamos esperar nossa, mais um pouquinho. se mais para frente, né? Se vocês forem, só manda mensagem que a gente sai, vai num lugar bacana. De repente, se tiver também alguma dúvida de algum ponto turístico que queira visitar, se eu souber, nossa, vou estar de braços abertos, o que eu puder Ah, com certeza. É a hora ajudar. que a gente puder, a gente dá um alôzinho para você de novo. Ô, Sim, Carmen, manda notícia aí da Irlanda pra gente. Seja nossa correspondente aí. sim, com Coisas certeza. novas que E estiverem surgindo lá, você manda pra gente. para acompanhar mais com essas questões que estão acontecendo atualmente, de pandemias, quando que o pessoal vai começar a entrar, porque com certeza deve ter alguns alunos, né, que gostariam de ir. Então, Sim, eu indico mesmo o irlanda.com e o eDublin. Eu acho que são duas páginas que são as duas melhores páginas que tem, né? Que o pessoal, praticamente, eles fazem o translate, né? Então, para quem não está no nível de inglês assim para entender tudo, essas duas páginas eles escrevem em português e eles colocam todas as news, tudo que está acontecendo lá é disponibilizado para o pessoal poder estar acompanhando. Acredito eu, né? Há rumores de que meados de setembro ou até o final de setembro vai começar a aceitar novamente os novos estudantes, mas igual eu disse, ainda nada é certeza, mas tem que ficar de olho, né? Que no final vai é, dar tudo certo. é. Então a gente gostaria de deixar um abração, desejar boa sorte, tá? E pode contar com a gente. Se precisar de alguma coisa, tá? Se precisar de algum perrengue, assim, qualquer coisa, indica o pessoal lá que Pode tá na deixar. Irlanda, indica a brasileira que tá começando também lá. Ó, tem um professor lá no Brasil que vai te ajudar também. Pode E mandar que a gente sempre faz. você acredita que isso é muito comum? Tem gente que começa a fazer os cursos de inglês, mas aí depois de uns 6 meses, né, depois do primeiro módulo, não consegue desenvolver tanto, porque, tipo, a maioria, igual a gente já conversou na outra live, a maioria dos empregos, né, que a gente tem oportunidade de trabalhar, não é aquele emprego que você tem contato diretamente com a língua. E o pessoal procura bastante cursos de inglês para poder dar um up, né? Para poder dar uma melhorada. Exatamente, é. Então, com certeza, se eu souber, com certeza, já vou lembrar de você na hora. Então, tá jóia. Carmen, um abração, tá? Pra Tudo você de bom pra também. você e fica acompanhando a gente. Toda semana vai ter uma live, tá Vou bom? tentar acompanhar as próximas. Uhum, pode Isso. deixar. Fique com Deus, ó. Obrigada. Beijão. Também. Manda um Até abraço para sua mais. filha e para sua esposa também. Pode deixar. A Maria tá por aí. A Rosa também tá acompanhando a gente. Um abração pra Então todo tá, mundo. obrigada, gente. Um abraço pra vocês. Beijo e obrigada quem assistiu. Bye, E bye, se tiver pessoal. dúvida também, só perguntar que responde depois. Tá jóia. Tá bom? Tchau, tchau, Tá bom. Carmen. Tchau, tchau. Com Deus, boa semana.